E os shoppings? Qual que é o foco do XP Malls, né? O que seria a visão de vocês? Ou até entrando aqui no que é melhor para um fundo imobiliário de shopping. São shoppings, pô, assim, que miram público A, né? Ou são shoppings ali que miram público a classe B ou classe C e D, porque o volume é muito grande de pessoas, né? Então, qual que é o foco de vocês? E quais seriam as vantagens e desvantagens desses shoppings mais, digamos, classe média, classe baixa e até falando um pouquinho de classe alta? Perfeito. É uma pergunta que fazem bastante pra gente. Eu tenho receio de dar uma resposta meio vaselina aqui, mas eu vou falar da realidade que a gente vê ao longo dos últimos 7 anos, exatamente, só como XPMOL, sem contar aí de experiências passadas. No caso aqui do XPMOLs, a verdade, e a gente tem visto isso de forma muito clara, não importa na prática qual é o público, né, qual que é o nível de renda do público que aquele shopping conversa mais. Acaba que o que importa mais para fins de performance, para fins da força daquele empreendimento, é a localização, é o quanto ele consegue extrair do ambiente onde ele está inserido. A gente tem um exemplo que eu gosto muito de chamar a atenção. Shopping Estação BH. Um shopping que a gente comprou em 2021, final de 2021. É das melhores aquisições que o XP Malls fez em termos de retorno, em termos de crescimento. A gente comprou um shopping que tinha saído ali do pior momento da pandemia, ainda tinha muito para crescer. E ele está numa região que tem uma renda um pouco mais baixa, vamos dizer assim. Ele acaba atingindo um público um pouco mais BC. Ele está na última estação de trem lá de Belo Horizonte. Ele está do lado do que será a segunda maior catedral da Igreja Católica no Brasil. Tem um público muito alto, um fluxo altíssimo, até por estar numa estação de metrô. Mas ele tem um mix um pouco mais democrático, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente pode até comparar com Cidade Jardim, por exemplo, que conversa com um público a mais no Brasil. O Estação BH, não, com um público mais BC. E o Estação BH cresceu muito mais percentualmente do que o Cidade Jardim nos últimos anos. Então, qual que é melhor? Em termos de retorno, o Estação BH deu mais retorno que o Cidade Jardim, entendeu? Então, legal. Na prática, eu acho muito difícil a gente se prender a qual o público que ele se destina para dizer que é um shopping bom ou ruim. Acho que esse é um primeiro ponto. Perfeito. No final do dia, o que vale é a localização e quanto que eles conseguem, os administradores, os empreendedores conseguem extrair de valor daquela localização, daquele cenário onde ele está inserido, né? Que ele consiga ser dominante na região onde ele está. O que não quer dizer que a gente consegue identificar algumas coisas em alguns momentos. Por exemplo, no auge da pandemia, você tinha os shoppings fechados fazendo venda online. O Shopping Cidade Jardim, para citar mais um exemplo, teve lojas que venderam mais nos meses que ele estava fechado do que em todo o histórico do shopping. Que isso? Você pega uma Rolex, você pega outras marcas internacionais. O cara tava deprimido. O cara tava deprimido em casa, tudo fechado, Exato, vou comprar um Rolex. E lá, eu acho que ainda tem um pouco. Acho que a visão é um pouco que, como você teve a restrição da viagem e é um público que viaja 3, 4 vezes por ano para fazer compras em Miami, em Londres e tudo mais, não podia viajar, porque ninguém podia viajar em 2020 e 2021. Comprou no Cidade Jardim com a mesma violência que comprava lá fora, entendeu? Então assim, durante a pandemia, os shoppings A mais, A, B, tiveram mais resiliência. Por outro lado, na saída da pandemia, talvez por uma questão matemática básica de que caiu mais, vai subir mais, mas esses shoppings mais BC, vamos dizer assim... Mais populares. Mais populares, talvez, acho que é a melhor palavra... eles conseguem ter um beta com PIB maior, né? O que é isso? Eles conseguem... Se o PIB cresce, ele cresce mais. Porque é isso, o brasileiro ele é muito consumista. A gente fala, para esses shoppings mais populares, para o público desses shoppings, R$1 na conta é R$1 do consumo. Então, eles acabam tendo uma performance tiveram performance muito boa na saída da pandemia. Então... é aquela coisa, né? Você teve um shopping que teve uma volatilidade menor durante a pandemia, esses shoppings A+. Os outros sofreram um pouco, mas, consequentemente, recuperaram um pouco também. Então, no final do dia, por isso que eu digo que a minha resposta é meio vaselina.
Depende da localização, da qualidade da administração, do mix das lojas, se a gente está conseguindo fazer eventos, trazer bons eventos, Stranger Things, a feira do negócio tal, a coisinha da Disney e tudo mais, se isso está atraindo público, ou se você não está conseguindo fazer isso, o shopping eventualmente não vai ter tanto sucesso, entendeu? Então, excelente, cara. É isso. Não, boa.